Olá a todos, boa noite. E hoje vamos aqui começar mais uma live pelo projeto Quem Cuida de Mim? Um projeto solidário que está voltado para os profissionais de saúde, não somente, mas também, principalmente para os profissionais de saúde que estão atuando aí diretamente no combate da Covid-19, nessa pandemia que vem assolando a humanidade. Mas o nosso projeto não é para falar somente de coisas difíceis, pesadas, dolorosas, sofridas, não. O nosso projeto também é para falar sobre aquilo que deu certo, aquilo que funcionou. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, de novo, todos os meus convidados são muito especiais. Por quê? Porque eles têm uma mensagem sempre muito importante, muito positiva para passar para todos nós. Hoje a minha convidada é a Nilceia Siqueira, que é gestora de pessoas, está à frente do setor de RH do Hospital da Beneficência Portuguesa SMH aqui em Petrópolis, né? Então hoje nós vamos falar sobre as interfaces do gestor de pessoas numa organização como um hospital, por exemplo. E eu vou mandar aqui agora um convite para a Nilceia, que já está aí me aguardando, aparecer aqui e nós começarmos esse bom bate-papo para a gente poder falar sobre aquilo que funcionou bem no combate a essa crise tão difícil que todos nós estamos vivendo, ok? Enquanto isso, você aperte essa gaivotinha, esse triângulozinho aí e encaminhe essa live para os seus amigos para que eles também possam ficar por dentro desse bate-papo, possam participar. É sempre muito importante que cada um de vocês se expresse aqui, dê a sua opinião, a sua contribuição para a nossa live. Afinal de contas, nós não existimos sozinhos. E essa é uma comprovação que a própria Nilceia vai trazer aqui pra gente. Por quê? Por ela ser profissional de recursos humanos. Ela está habituada a lidar com pessoas nas organizações. E eu tenho certeza que vocês vão gostar desse bate-papo. E aí peço que vocês enviem esse aviãozinho para as pessoas e também apertem coraçõezinhos, porque isso faz com que a live seja mostrada para muitas outras pessoas. E a todos vocês que estão chegando aí, o meu beijo, meu agradecimento por estarem passando aqui. Sejam todos muito bem-vindos nessa live de hoje. Eu vou pedir aqui para a Nilceia, já enviei para ela o convite, tá ela aqui, ó. Já ela tá entrando aí para falar aqui com a gente. Vai ser muito bom ter a Nilceia aqui conosco. Ela já tá chegando. E a todos vocês que estão chegando, muito boa noite. Vamos aguardar um pouquinho, porque a conexão às vezes, né, pode oscilar, e isso faz com que a pessoa tenha um pouquinho de dificuldade aí de entrar. Enquanto isso, vamos encaminhar essa live para as pessoas e, além disso, bater nesses coraçõezinhos aí, tá bom? Obrigada, Letusa. Você é um amor também, tá? Saudades da sua mãe. Beijo para ela. Aliás, beijo para todos vocês aí. Estou aqui aguardando um pouquinho a conexão da Nilceia, permitir que ela entre para vir falar aqui conosco. Já ela está chegando aí. Na semana que vem, eu terei, na segunda-feira, uma live sobre empreendedorismo com a Eleonora Jordan. Acho que a Nilceia está tendo aqui uma dificuldade de entrar, vou convidá-la novamente.
Então, a Eleonora Jordan, ela vai falar sobre empreendedorismo feminino. Você que é mulher não vai perder isso, né? Também vou fazer uma live na outra semana com um médico infectologista que vai vir falar para a gente sobre a melhora de todo esse quadro da Covid-19 aí, e isso vai ser muito, muito, muito importante. Nilceia, só falta você aí entrar, já te mandei o convite. Se tiver difícil, chegou a minha convidada! Agora consegui. Que bom! Seja bem-vinda, Oh, Nilceia. Que bom estar com você. Quanto tempo não nos vemos, né? verdade, Ana. Obrigada pelo convite, tá? De estar aqui participando, contribuindo um pouquinho com você e com quem puder estar participando aqui conosco também essa noite, Ah, né? vai ser muito bom. Tenho certeza que nós temos um bate-papo aí muito bacana para falar aí com as pessoas e levar um pouco da nossa história, um pouco do conhecimento da psicologia positiva, exatamente para esse momento, né? Um momento que a gente Uhum. está aí chegando numa fase de vitória, eu entendo assim. Mas não começou assim, né, Nilceia? Mas Não. antes da gente falar um pouco sobre todo esse momento, vou me apresentar aqui para os seus convidados que estejam passando aí na sua live, na nossa live, Uhum. e aí depois a gente te apresenta e a gente começa esse bate-papo com essa gestora de pessoas, gente. Hoje é dia de entender de equipe, conexão, produtividade, propósito, resultados. Então vamos lá, porque o pessoal deve estar curioso. Eu sou Ana Clara Bittencourt, psicóloga, especialista em psicologia positiva, trainer, idealizadora do treinamento, potencializando forças e resultados para o desenvolvimento de lideranças de equipes e sou aí parceira, amiga da Nilceia Siqueira, que é gestora de pessoas e está à frente do setor de RH do Hospital da Beneficência de Petrópolis, o tão conhecido SMH. Nilceia, diga aí para o nosso povo quem é você, de onde você Tá. é, como que você chegou no RH, fala um pouquinho sobre você para as pessoas te conhecerem. Então, boa noite, né? Eu sou Nilceia. A Nilceia é uma pessoa nova na cidade de Petrópolis, né? Eu só tenho 4 anos como petropolitana, por enquanto. A minha formação vem toda de São Paulo. Me formei na instituição no Vale do Paraíba. Sempre optei pela área de recursos humanos. Tenho MBA em gestão de pessoas também. Trabalho com a clínica, porque a clínica eu vejo como hoje uma ferramenta para a gente que agrega bastante a gente atuar dentro da área de recursos humanos, né? Ela nos dá muito potencial para a escuta, para o ouvir do colaborador, que a gente pode falar um pouquinho depois, né? A Nilce é mãe de um pequenininho hoje, que tem 1 ano e 9 meses, um desafio novo que a gente teve que reaprender a viver nesse período de pandemia também. Então, muitas mudanças no hospital, muitas mudanças em casa. Então, espero que a gente possa contribuir um pouquinho aí com vocês. Acho que vamos, tenho certeza que vamos contribuir para levar um pouco de alento para quem precisa, conhecimento para quem está buscando, né, Nilceia? A Isso aí. Nilceia tem uma formação muito voltada para a gestão de pessoas. Você trabalha com isso há quanto tempo, Nilceia? Com RH? Trabalho na área. Hoje, na área de RH, eu já estou há um pouco mais de 10 anos, né, que eu atuo. 6 anos na área de saúde, 7 anos na área de saúde.
3 anos que vem na área de indústria administrativa, né? Meu maior período foi na área de saúde mesmo, até o momento, mas sempre optando por como conhecer essas pessoas, como fazer essas pessoas trabalharem bem dentro de uma instituição, como fazer com que essas pessoas produzam de uma forma agradável, né? Que eu acho que isso é o mais importante para elas se sentirem bem no local de trabalho. E esse se sentir bem no local de trabalho faz com que elas tenham uma produtividade maior e busquem um propósito para elas também, um sentido melhor para o trabalho que elas buscam, né? Muito bacana a sua maneira de entender, né, uma instituição, uma organização, um local de trabalho. Afinal de contas, nós passamos uma grande parte do nosso tempo depois dos estudos da escola, né, da faculdade. Me parece que esse é o local onde nós mais passamos nosso tempo, né? Então, Sim, é não tem verdade. como viver num lugar assim se a gente não tiver bem-estar, não tiver felicidade. Eu estava agora, ainda há pouco, trabalhando numa aula finalizando uma aula que eu vou dar sobre liderança positiva e equipes colaborativas na Unifase, que é a fase aqui de Petrópolis, né? Agora é a Unifase. E eu estava Bacana. escrevendo exatamente sobre esse aspecto do bem-estar, da felicidade e quais são as relações de tudo isso com o nosso propósito de vida, né? Encontrar um propósito Sim. e também, Nilceia, o significado que as relações que nós estabelecemos nas relações com o nosso trabalho, né? Os estudos mostram que não é um local somente para se ganhar o pão nosso de cada dia, mas é um local onde Uhum. a gente vive emoções positivas, constrói relacionamentos positivos, saudáveis, né? Então é um Sim, ambiente que merece mesmo todo o nosso carinho, né? sim, sim. Né? Eu vejo isso dentro do hospital no sentido bem voltado para essa questão do olhar o colaborador com um olhar diferenciado. Todos estão ali em prol da vida de alguém. E a vida de alguém, ela tem uma importância, né? Não só para nós que estamos ali, porque nós escolhemos estar ali, mas para quem está do lado de fora e que não pode estar junto com essa pessoa ali o tempo todo. Então, a pessoa entender que o foco dela hoje é vir trabalhar em prol da saúde de alguém e que isso de alguma forma pode voltar para ela depois numa carta de agradecimento, num muito obrigado, numa gratidão, né? E numa mensagem simples, num simples reconhecimento pelo trabalho que ela faz. Então, isso hoje gera motivação para quem está dentro de um ambiente hospitalar, um ambiente de saúde, que passa por essa pandemia e, querendo ou não, a gente precisa fazer um trabalho diferenciado. A gente precisa ter um cuidado diferenciado com quem está dentro das organizações nesse momento, né? A sociedade depende muito de nós. Ela depende muito do nosso trabalho nesse momento, mais do que nunca. É o trabalho que a gente faz que vai mostrar para essa sociedade se essa sociedade também vai ficar bem, se ela vai poder dar um passo à frente, se ela vai conseguir passar por todo esse momento de dificuldade que estamos vivendo. É verdade, Nilceia, o que você está falando tem uma importância assim fundamental, né? O hospital é um local onde as pessoas vão buscar saúde, né? Exato. E qualquer situação que abale a saúde dessas pessoas, é lá que essas pessoas vão buscar a saúde. Então, Uhum. ter colaboradores que estejam bem, trabalhando bem, se sentindo bem no seu local de trabalho, para ir conseguirem transmitir isso para o paciente, isso é fundamental para a qualidade daquele colaborador que está ali, né, qualidade de vida, Sim. e também para o paciente, porque não tem nada pior do que ser atendido por alguém infeliz, mal-humorado, negativo, Uhum. pessimista, grosseiro, né?
que não lide bem com aquela situação ali. São pessoas que eu, assim, acredito que são escolhidas a dedo para estarem ali. Porque trabalhar com saúde, de modo geral, a saúde mental também, mas a saúde de modo geral, Uhum. é uma missão, né? Sim. Ela precisa ser realmente uma escolha, né? Você precisa Isso. saber que você vai trabalhar em um local para você estar servindo alguém. Então, você serve a alguém o tempo todo no trabalho que você faz dentro da área de saúde. A gente tem comentado muito sobre a questão do sorriso, né? O nosso sorriso através do olhar. Porque como a gente usa a máscara constantemente para nos cuidar e cuidar de quem está chegando, até nós também, a gente tem empregado muita questão, sorria com o olhar, passe tranquilidade no olhar, mostre no seu olhar que a pessoa está chegando ali, que você vai cuidar dela da melhor maneira possível. Temos problemas? Temos, todos temos problemas. O nível de angústia é maior nesse momento, o nível de pressão é maior nesse momento, é, o nível de sensibilidade é maior nesse momento, mas com todos esses sentimentos que estão aflorando o tempo todo em todos os colaboradores, a gente conseguiu manter esse sorriso. A gente conseguiu fazer com que esse sorriso se repercutisse de uma forma positiva, fazendo que os nossos pacientes conseguissem ficar com um pouco mais de tranquilidade, né? É 100% do jeito que eles desejam? Não, porque eles queriam que o irmão estivesse junto, que a mãe estivesse junto. E a Ah, gente tenta fazer coisas pequenas para mostrar que eles estão ali, não do seu lado, mas no seu coração, na sua mente. Eles estão do lado de fora orando por você, porque cada um tem uma forma de demonstrar o carinho. Então, eles estão ali com esses pacientes também. uhum. Nilceia, é muito bacana ouvir você falar sobre esse olhar amoroso, né? O olhar da bondade em relação ao Uhum. outro. Porque essa pandemia, a gente não vai ficar aqui só falando de pandemia, né? Mas eu acho que é importante falar um pouco sobre isso para as pessoas entenderem é, quais estão sendo os diferenciais dos profissionais de saúde, né, de um hospital hoje, nessa situação, que vão além daquele funcionamento natural e normal de uma organização que cuida de pessoas com necessidade de cuidar de saúde mesmo. Então, assim, em relação ao paciente que você está falando mais especificamente agora, o que você percebeu de maior diferencial da sua equipe nesse momento? A gente vai falar sobre estratégias que você tenha utilizado, que você possa e queira compartilhar, mas eu gostaria que você falasse para a gente assim, o que você percebeu de realmente diferencial na tua equipe, no teu trabalho com a tua equipe, para nesse momento eles entregarem esse sorriso nos olhos para as pessoas. O que eu percebi na nossa equipe e que talvez eu tenha contribuído um pouco foi a questão do estar mais próximo e fazer com que eles estivessem mais próximos uns dos outros. Eu não posso ter o contato físico, eu preciso manter o distanciamento, mas eu posso manter esse contato através de: você pode me ajudar de alguma forma? A solicitude, né? Ah, o Ampliar essa serviço. solicitude e ampliar também a questão do respeito no olhar. Então, eu sei que o paciente chega não querendo, sabendo que ele vai buscar um diagnóstico, mas não querendo saber o resultado desse diagnóstico, às É, vezes. Então, pode vir aqui, eu vou te acolher, eu vou cuidar de você, eu vou fazer o que for necessário para poder amenizar a dor desse paciente. Então, a nossa equipe ela conseguiu fazer isso, tá? Sempre sorrindo, o que tempo todo sorrindo. Então, a comunicação entre os colaboradores, a comunicação com os gestores, para suprir a necessidade de cada setor, para suprir a necessidade de cada colaborador, para poder atender esse paciente da melhor maneira. O não olhar discriminativo.
olhar ele como pessoa, Hum. né? Como uma pessoa que tem alguém que goste dele e que a gente vai também gostar dele para poder cuidar, né? Ah, que Acredito que bacana. tenha sido um pouquinho disso, né? Que a gente conseguiu fazer, que a gente conseguiu transmitir através de ações simples de uma mensagem escrita à mão e um pequeno pedaço de papel e sendo lida para o paciente que estava no CTI, né? Uma mensagem escrita em um potinho de gelatina para poder ser entregue para um paciente que não podia receber visita. Então, tudo isso foram as próprias equipes foram fazendo, né? E isso não partiu somente do RH, isso partiu da própria equipe. Uhum. Desse lado humanizado que vem sendo desenvolvido, né? Cada vez mais aí nos profissionais de saúde, todos ficaram muito Sim, sensibilizados, né? sim, sim. Você percebeu alguma situação que mais tenha impactado negativamente seu colaborador nesse momento? Alguma coisa mais específica? Quando, quando tudo começou e a gente realmente estava aprendendo a se cuidar. Então, isso gerou um impacto muito grande na instituição como um todo, né? O que que a gente faz, como que a gente previne, como que a gente não transmite, como é que eu vou cuidar desse paciente que está chegando. Então, esse foi o maior impacto que a gente teve. E agora, como que a gente vai proceder? Como é que eu me cuido para cuidar do outro também? Nossa, eu imagino o quanto. Porque todos nós ficamos muito impactados nesse início, né? Eu diria Uhum, desestruturados emocionalmente, sofridos, com muito medo, uma insegurança enorme abateu todos nós, né? E criou sim. muito impacto mesmo nas nossas relações, no nosso ir e vir. Então, eu imagino, dentro de uma organização como um hospital, por exemplo, onde o seu colaborador ele está ali para cuidar daquela doença, daquele problema, Uhum, do qual ele tem tanto medo, né? uhum. Então eu imagino que deva ter sido mesmo uma fase de muito impacto. Agora, e para você, gestora de RH? Qual foi o maior impacto nesse momento? Ver a sua equipe precisando desse apoio, você precisando investir em talvez novas estratégias, situações que você talvez estivesse tendo que criar ali no momento. O todo do hospital, a maneira como o hospital estava funcionando, ou os seus receios em lidar também com tantas pessoas nesse momento. Você acha que foi um mix de tudo isso? Eu acho que o único receio que eu não tive foi o de lidar com um quantitativo muito grande de pessoas. Ah, é? Não, isso eu não senti medo em nenhum momento. Então, quando tudo isso começou a acontecer, a primeira sensação que me veio foi: eles precisam de mim. Eu preciso estar presente com eles e a forma que eu vou fazer isso é andando pelo hospital, é andando pelos setores, é oferecendo ajuda, é batendo de porta em porta, tipo assim, bater na porta do CTI. Como é que vocês estão? Como é que eu posso ajudar vocês? Sem esse medo. Esse medo eu não tive Uhum. pelo quantitativo. As pessoas começando a me procurar, a demanda foi aumentando muito, é, mas eu não tive o receio. Eu não senti esse receio. O meu receio era de alguma forma, eu ter a contaminação e não poder estar presente. E Ah, nem trazer era isso depois tanto para por casa. você, então. Não, Era por era não por poder cuidar eles. da equipe, apoiar a equipe. Foi. Então, a Nilceia
que cuida de gestão de pessoas é a Nilceia que realmente ela quer estar junto, ela quer cuidar de quem está ali e de quem precisa. E eu senti, eu sabia que era o momento que eles mais precisariam de mim, né? Então me gerou impacto quando eu soube que eu estava doente. E Uhum, aí eu tive que me ausentar fisicamente. uhum, Então, isso me causou um impacto muito grande no sentido de como é que eu vou fazer agora? Como é que eu vou cuidar dos meus colaboradores? Porque eles precisam de mim. E aí as mudanças na forma de me aproximar, as mudanças no cuidado, na forma de escuta que veio acontecendo durante os uhum, dias que eu precisei ficar afastada para poder cuidar deles também, né? uhum. Eu imagino que aí deva ter assim acontecido um conflito grande em você, né? Porque você tem uma missão muito importante, que é fazer essa interface na relação, nas relações do trabalho. E no momento Uhum. de crise, o RH ele é imprescindível, né? Sim, Esse momento é sim. um momento onde o RH ele é um grande conector cheio de braços ali, assim que eu entendo o RH em qualquer organização no momento de crise, né? A impressão que eu tenho, porque eu não sou de RH, então por isso eu estou falando de impressão, a impressão que eu tenho é que o RH ele se torna a base para essas relações acontecerem de forma mais saudável e que qualquer situação de crise impacte o menos possível no resultado, que é entregar um bom serviço, um bom produto, um bom trabalho para o cliente, que é lá o objetivo final da missão de uma organização, né? Sim, eu me sentia com falta de braços. É, Eu né? queria ter mais braços para poder abraçar mais e para poder cuidar mais, né? Uhum. Então, essa necessidade eu sentia. Poxa, por que que eu não teria mais braços agora? Por que que eu não sou um polvo que tem vários braços para poder abraçar mais setores ao mesmo tempo, né? Então, isso eu senti mesmo. Enquanto sendo responsável pelo RH, eu senti muito, mas a gente conseguiu fazer um pouco disso e as pessoas começaram a ver que eu estava presente, me procurando por mensagens, pelo WhatsApp, me ligavam, e aí eu ia trabalhando com cada um. E com cada pessoa que eu conseguia trabalhar, essa pessoa ela levava um pouco para quem estava do lado dela. Então isso foi repercutindo, né? Então o trabalho acabou não sendo só meu, né? Eu dei um pontapé e as pessoas começaram a sentir, começaram a ajudar umas às outras também. Então isso também foi muito importante. Se tornaram multiplicadoras daquilo que vinha para elas, elas repassavam, né? Para ser o bom para todos, Que né? Para bacana. aliviar o dia a dia de cada um. A Thalita tá aqui mandando uma mensagem para você. Ó, eu tô sem óculos, não sei se eu leio direito, hein, gente? Nilceia sempre tão humana e amorosa. Olha que coisa deliciosa Ah, que receber esse amor! feedback, hein? Verdade, com certeza. Assim, eu sempre, eu tenho isso muito em mim. Então, assim, eu tenho um cuidado muito grande. Eu falei, eu me formei para cuidar. Eu acho que a minha formação, ela não veio à toa para mim. Ela não caiu no meu colo. Porque a todo momento, desde quando eu escolhi fazer psicologia, eu sempre tive alguém que eu precisei estender a mão. E eu nunca me senti mal por isso. Eu sempre me sentia bem fazendo isso. E sempre vendo o resultado positivo. Acerto 100%? Não, sou ser humano. Então eu também erro, né? Como todo ser humano erra. Mas a escolha, né? O gostar. Então, assim, psicologia para mim é vida. É poder mostrar para as pessoas o tempo todo que a gente tem como cuidar e a gente tem como mostrar para as pessoas que elas podem ter uma possibilidade diferente, né? E fazer elas acreditarem nelas primeiro. Nossa, muito bonito te ouvir falar, porque você passa muita verdade nisso que você fala, na tua fala, na emoção que você usa para falar da psicologia. E quem escolhe psicologia, né, Nilceia, na grande maioria das vezes, escolhe como missão, onde cuidar do outro
é fundamental para você respirar e se sentir bem também, né? É. Nessa situação toda que você veio vivendo, o seu adoecimento, o seu afastamento do trabalho, com tudo que você aprendeu na sua profissão, no treinamento que você buscou a sua vida fora para se tornar a gestora que você é e que você está aqui mostrando para todos nós, quais foram os aspectos da psicologia, né, que você mais utilizou, assim, o olhar da psicologia, o foco da psicologia nessa situação aí de crise, mas também na situação de apoio com a tua equipe. Como é que você mais utilizou a psicologia aí? Onde eu mais utilizei ou a forma que eu mais Forma. utilizei? Como? A forma que eu mais utilizei foi a questão da escuta ativa, Ah, né? Então, o estar disponível. Eu me mostrei disponível para todos que me procuravam e eu me disponibilizei de várias formas para poder atender a quem precisava e a quem também tinha receio de ah, procurar. Então, com carinho, com respeito, sabendo que a pessoa precisava, eu fui me aproximando para poder orientar, para ela poder saber que ela tem alguém ali que ela pode contar, que ela não uhum, está sozinha, né? Então a escutativa me ajudou muito nessa percepção, o olhar diferenciado que a psicologia dá pra gente. Ela nos dá um olhar com um filtro, não é um filtro comum, é um filtro diferente até de se explicar, mas é um filtro de olhar a pessoa, como um ser singular, com os sentimentos dele, sem julgá-lo, porque eu não sei a dor que ele sente, eu não sei a alegria que ele sente. E aí eu preciso entendê-lo para poder trabalhar com ele. é olhar o outro na integralidade, né? É isso, e de uma forma holística também. Né? Uhum. Entender essa pessoa de uma forma holística. O que pode estar impactando, de que forma que isso pode estar impactando. Eu percebi que a escuta, voltando nela de novo, ela me mostrou que quando você olha para a pessoa e você fala assim, pode falar que eu estou te ouvindo, e você realmente está ouvindo e olhando para essa pessoa ela tem a confiança que ela precisa para ela poder fazer alguma mudança, né? E para poder recuperar a energia que ela precisa para voltar a trabalhar. Uhum. É isso aí, o RH fazendo a diferença aí nesse momento, né? A gente estava falando de estratégias, então, a escuta ativa, ela é muito importante em qualquer situação da nossa vida de modo geral, né? E quando, Uhum. e quando se lida com muitas pessoas, com equipes grandes, né? Essa escuta ativa, ela precisa ser ainda mais filtrada, como você usou o filtro, Isso. né? Mais filtrada para diminuir o ruído, para você Uhum. compreender de fato o que o outro quer dizer e não o que você, como gestora de RH, que está, digamos assim, no pêndulo, né? Você está ali segurando entre os diretores, a organização em si, os colaboradores. Eu entendo que o RH faça esse intercâmbio. Aí, essa escuta ativa, ela precisa ser cada vez mais apurada, né, Nilceia? Porque Uhum. senão Sim. vira telefone sem fio também, né? Você Exatamente. Uhum. interpreta o que quer, as pessoas têm dificuldade, às vezes, de falar com o RH, com medo que o RH leve essa informação para a diretoria. Então, Sim. conquistar a segurança, conquistar a confiança do colaborador nesse momento também é muito importante, né? Então a escuta ativa, ela é muito ampla e uma ferramenta talvez a mais importante para o início da relação do RH com a sua equipe, não é?
Sim. É muito isso, porque assim, quando ele entende que você tá ouvindo e que você vai cuidar, e você mostra para ele que você tem respeito por ele, ele sabe que ele pode fazer o trabalho. Ele sabe que você não é a pessoa que vai propagar a dificuldade que ele tem. E que você vai ser a pessoa que vai poder auxiliar ele nessa melhoria que ele precisa ter. Hum. Então, isso é bem importante também. Você acaba sendo uma âncora, né? Para ele Eu estar falo que naquela. eu falo que o RH ele acaba sendo, ele faz muito o papel do mediador, né? Hum. Então ele faz a mediação entre o colaborador e o gestor, entre o gestor e o diretor, entre o colaborador e o diretor, né? Porque ele sabe o que a empresa precisa e ele sabe a necessidade do colaborador. E como ele precisa trabalhar com esse colaborador para esse colaborador se sentir confortável em atingir aquilo que a empresa espera dele. Hum. Né? Não é somente avaliar uma pessoa e dar um retorno negativo. Não, é avaliar uma pessoa e dar para ela um retorno de melhoria. De que forma que ela pode ser e fazer diferente, para ela poder ser melhor, porque isso vai para o crescimento dela, não só da empresa. E quando ela cresce, a empresa cresce junto. A Hum. empresa não cresce sozinha e ela também não. Você leva essa noção da totalidade, Sim, né? Onde as pessoas estão com pessoas e trabalham com pessoas, a organização é feita, eu gosto muito dessa frase, a organização é feita de, para e com pessoas, sim. né? Então, Aonde eu esse... fiz o, Ah, pode falar. Desculpa, a gente Nada. fez uma homenagem, né, para os nossos colaboradores agora na semana passada. Ah, eu E aí, vi. uma das frases que eu utilizei para escrever a carta para eles foi isso: que a nossa instituição precisa deles, porque eles são o nosso maior bem, né? Então, esse bem ninguém tira. Se eu não estiver, a instituição não existe. E a instituição precisa existir para que eles também tenham para onde ir, né? Onde ficar. Uhum. E aí eu acho que a gente volta no significado que o trabalho tem para a pessoa, mas não o trabalho só em si, né? Ir lá ganhar o seu pão de cada dia, mas dessa relação de pertencimento, a pertença do colaborador àquela instituição e entender que ele faz parte do crescimento, do progresso, do propósito maior daquela organização, imprime muito sentido, significado naquilo que o colaborador ali está fazendo no dia a dia, apesar das adversidades. Você concorda com isso? Sim, é isso mesmo. Quando ele entende o porquê que ele está ali, né? O porquê que ele levanta de manhã e fala, hoje eu vou trabalhar no SMH. Qual é a busca que ele tem? Então, ele está se motivando através de quê? Não pode ser simplesmente uma motivação financeira. Tem que ser uma motivação que fique por trás disso e, ao mesmo tempo, à frente disso. Porque é isso que vai fazer com que ele se dedique, que ele se sinta parte, né, da instituição e que ele realmente queira crescer para e com a instituição, né? Porque o crescimento e o desenvolvimento dele é único. Ninguém vai tirar isso dele. Então, para onde ele for, ele vai levar isso para ele para o resto da vida, né? Vira uma relação de ganha-ganha, né? Eu ganho, a instituição ganha, os pacientes ganham, né? Essa Sim, é relação, verdade. essa relação de ganha-ganha, no sentido bem positivo mesmo, falando, tem um efeito na autoestima do colaborador que é muito grande. E esse momento, os momentos de crise, de modo geral, vez por outra abalam, né? Essa moral, essa autoestima, o empenho Uhum. do colaborador. Então, reforçar as ideias de que
somos um todo e que eu faço parte daquela organização, daquele projeto, Uhum. daquele todo, certamente é um motivador, é um dos aspectos do engajamento, né? Ele encontrar ali propósito naquilo que ele faz, ele entender que ele tem um lugar que faz e uma atuação que faz diferença para que aquela instituição seja aquela instituição, né? Eu costumo dizer que quando uma pessoa que trabalha, sei lá, no envasamento de garrafas, na pessoa que limpa a rua, na pessoa que cuida da minha casa, quando qualquer um de nós, na nossa atuação profissional, compreende o objetivo daquilo e o desdobramento, né? Eu ter uma casa, por exemplo, arrumada, né, higienizada, bem cuidada, por uma ajudante que eu tenha em casa, vai me trazer muito mais bem-estar, felicidade para as outras pessoas que estiverem, que me visitarem também. Um envasador de garrafa, saber que aquela tampinha pode gerar renda para famílias, várias famílias, Uhum. né? E tudo isso faz um sentido muito grande quando a pessoa compreende que ela é parte de um todo, que tem um desdobramento que vai fazer diferença na vida lá na frente. Eu me lembrei agora de um relato de uma pessoa que veio fazer a live aqui comigo, a Josi. Ela é fisioterapeuta, trabalha especificamente no aspecto da respiração mesmo, Uhum. fisioterapia respiratória, e ela disse que numa das primeiras lives que eu fiz nesse projeto Quem Cuida de Mim, ela falou que uma coisa que trouxe muita motivação, força para ela conseguir lidar com o período mais difícil que ela viveu, foi ela saber que uma atitude pequena que ela teve fez com que a família do paciente, que ela nem pôde conhecer, tivesse muitas alegrias, muitas felicidades. Então, você vê o que é o desdobramento da nossa ação, né? É. Quando a gente atende, por exemplo, um paciente em psicoterapia, a gente sabe que está trabalhando para que ele tenha uma vida melhor, né? E ter uma vida melhor não de modo egoísta, mas de modo que ele conviva com outras pessoas e que isso tenha um desdobramento. Na equipe do hospital, na sua equipe de colaboradores, desde os gestores e até dos diretores, óbvio, né? Porque uma instituição não existe só de colaboradores, de líderes, de gestores, eles entenderem e terem cada vez mais claro, entendendo que o colaborador percebe a missão, o propósito, a cultura daquilo que eles propagam, também é muito importante para os diretores, né? Sim. Saber para onde a gente quer ir. Eu falo sempre isso, né? Vocês precisam saber aonde a instituição quer chegar, para vocês também saberem se vocês se encaixam, né? Pessoalmente, vocês se sentem fazendo parte dela nesse sentido. E aí eu acho que muito olhando essa questão das pessoas sentirem, ou melhor, entenderem a importância que o trabalho dele tem. Independente de qual setor seja. Se eu trabalho na lavanderia, qual é a importância que eu tenho? Ah, eu só lavo a roupa? Não, eu não só lavo a roupa. Eu lavo a roupa que o paciente vai deitar e vai se sentir acolhido. Se o lençol tiver cheio de pedacinhos e ele não for bem lavado, ele tiver com mau odor, o paciente não vai se sentir bem. Então, Sim. entender a importância dele naquela atividade e por que que aquela atividade é tão importante para a instituição como um todo, né? Acho que isso que eles precisam e aos poucos eles vão entendendo que a gente também tem trabalhado sobre isso dentro da instituição, né? Para mostrar a significância do trabalho de cada um. Isso imprime muito valor, né? Você quer ver Sim. uma coisa? Recentemente eu passei por uma cirurgia de vesícula, né?
E aí, quando Uhum. você falou sobre a lavanderia, me veio imediatamente a imagem de eu recebendo a toalha de banho, sabe? Aquela Uhum. toalha que ia secar o meu corpo no momento que eu pudesse me levantar daquela cama, porque assim, tomar um banhozinho bom é tudo de bom para o paciente, né? Ele se Sim. sentia aquele up na energia dele. Então, quando você falou, imediatamente me veio a ideia da camareira, da menina, como que fala o nome da pessoa que cuida? Camareira mesmo, a pessoa que Camareira vai mesmo, levar. né? Aham. Hã? A A pessoa que pessoa que vai entrega, né? entregar. Isso. Então, me veio a imagem, né, dela me entregando aquela toalha limpinha, cheirosa, para cuidar do meu corpo. E isso Uhum. tem um efeito muito grande na nossa autoestima, porque o paciente, ele fica num estado de vulnerabilidade, Sim, né? sim. Por mais simples que seja aquilo que ele vai fazer, ele tá vulnerável, porque ele nunca sabe que ele pode estar, o que vai acontecer. Ele pode fazer um exame de rotina, mas ele não sabe o resultado. Pode ser uma Verdade. coisa simples, como pode não ser uma coisa tão simples, né? Pode ser uma cirurgia simples que, por algum motivo, tem uma complicação e a estadia dele ali naquele local seja ainda maior, Sim, né? Então, ter esse olhar diferenciado, assim, é muito especial para quem está ali como paciente e que entrega a sua vida à equipe, que entrega a sua preciosidade, né, do seu tempo, que tem que se dedicar e tem que ficar ali mesmo naquele momento entregue ao cuidado de outras pessoas. Então, uhum, Nilceia, é, hospital é lugar de gerenciar e de gerar mais vida ainda mesmo, né? E é isso que sim. torna esse lugar um lugar que precisa de pessoas especiais, pessoas extraordinárias. Não é à toa que você está lá, você sabe disso, sabe a admiração que eu tenho por você, pelo seu trabalho. Você é uma leoa, né? Mais do que tubaroa, você é uma leoa, porque a leoa, além dela caçar, dela proteger os filhotes, né? Ela tem um olhar muito cuidadoso ao redor dela. Agora, a gente falou assim, Obrigada. é verdade, é de coração mesmo que eu falo, e você sabe, né? A gente tem só 10 minutinhos e eu gostaria de te Nossa, pedir. Olha como é que passa. Um papo bom desse passou passa muito tão rápido. rápido, né? Pois é. Eu gostaria de te pedir que você falasse é, aquilo que você acha que deve falar e que nós ainda não tocamos aqui nesse assunto. Tem alguma coisa que você gostaria de falar nesse momento? Oi, Carol. Beijo, minha amiga. Carol Félix. Eu, eu acho. Oi, Carol. Eu acho que talvez só deixar como contribuição mesmo que para toda vez que uma pessoa pensar em escolher trabalhar com a saúde, para ela pensar que ela vai estar trabalhando com a saúde do outro, que ela precisa olhar com o outro com o respeito que ela tem por ela. Se ela não tem esse respeito próprio, que ela busque primeiro identificar esse respeito próprio para ela poder ter esse respeito pelo outro que vai estar de frente com ela e que nem sempre vai estar da melhor maneira possível, que pode estar muito vulnerável, mas que ela saiba como e que ela se doe para poder olhar e cuidar daquela pessoa que vai estar ali. Uhum. Acho que é isso. É muito importante saber o que você está fazendo ali, né? É, E além de saber o que você está fazendo ali, é você entender e ter com bastante clareza qual é a essência que você quer entregar, a parte da sua essência que você quer entregar e fazer de coração, e fazer bem feito, e entregar um trabalho de excelência. Eita tosse, é?
Ainda não te Desculpa. deixou, né? Imagina, Não, ela isso tá não fiel atrapalha em comigo. nada. Isso não atrapalha em nada a nossa conversa. Eu também sempre digo, é uma frase muito comum minha, é que o profissional de saúde, ele precisa ter clareza desse chamado, porque isso faz parte Sim, de um chamado, né? sim. Se aquela pessoa vai trabalhar num ambiente qualquer de saúde e ela não tem a noção clara do papel dela, a importância, a influência que ela vai exercitar na vida das pessoas, Uhum, e se ela tem dúvida, se ela está ali só por mais um emprego, não fique ali. Procure de fato sim. identificar o que vai te gerar felicidade, bem-estar. Em primeiro lugar, porque você merece trabalhar num local Uhum, com uma profissão que você goste, que te traga prazer, realização, propósito sim. de vida, felicidade, mas que Para você fazer bem. isso, para você fazer bem. Porque se não for assim, é muito difícil, né? Se me Sim. chamar para eu fazer algo que eu não curto fazer, eu não vou ter uma entrega muito legal. Posso até ter uma dominância ali, conseguir fazer bem, mas existe a possibilidade de eu não fazer bem, né? E as pessoas que estão dentro de um hospital, dentro de um local de cuidados de saúde, de modo geral, precisam de alguém que queiram fazer bem, que saibam fazer bem e que tenham essa entrega total. Não dá para ser uma entrega pela metade. Tem que ser de corpo e alma, não é, Niceia? Sim, porque o paciente percebe. Ele percebe quando você está ali com ele e ele percebe quando você está ali com ele. Ah, perfeito. Isso foi ótimo. Foi muito ilustrativo, porque é bem assim mesmo. O paciente, como ele está muito sensível e ele está com um canal, né, sensorial, emocional, cognitivo, psicológico muito exposto, aberto, ele consegue escanear o colaborador, ele consegue escanear ali o médico, o enfermeiro, o auxiliar, fisioterapeuta, o copeiro, a camareira, o porteiro, a pessoa que faz a Uhum. ficha, né? E Ele olha como, para todos o tempo todo. Ele quer claro, a saber gente assim, será que essa fica, pessoa vai cuidar bem de mim? Ela vai me atender bem? Ela vai não sorrir é? para mim? Como que vai ser minha estadia aqui dentro? Ele entra se questionando. Exatamente, porque isso gera vulnerabilidade, né? Sim. Então, Nilceia, olha, eu quero te agradecer imensamente pela tua doação dupla, né? A sua doação de vir falar sobre o seu trabalho, a maneira como você vem atuando aí frente ao combate da Covid, porque você não está diretamente com o paciente, mas é você que faz esse intercâmbio todo da sua equipe, você ajuda nesse intercâmbio. Então, quero te agradecer muito por você vir aqui, dar o seu depoimento, falar sobre as dificuldades, sobre as conquistas, sobre as estratégias, compartilhar com as pessoas aí. É muito bom saber que o SMH tem uma equipe que está tão alinhada com o bem-estar do paciente, com a felicidade do paciente, com serviço de excelência. Para nós que somos de Petrópolis, isso é maravilhoso, né? É realmente Verdade. muito bom. E quero te agradecer, porque eu sei que você está aí com essa tosse enjoada, né? E aí isso acaba te incomodando. Eu sei que é assim mesmo, mas então quero te agradecer pela sua doação, pela sua entrega, pela sua boa vontade, seu tempo, que eu sei que tem sido escassíssimo aí. Então, Faz muitíssimo parte. obrigada pela sua consideração comigo e com esse projeto, tá bom? Não, Obrigada muito também. obrigada, Ana. Eu que agradeço você muito de coração, tá?
por estar junto com a gente, de estar fazendo essa parceria, né? Da gente poder estar fazendo o nosso melhor juntas também, né? Em um Sim, outro projeto. é. Então, muito obrigada. Muito obrigada pela lembrança, muito obrigada pela consideração. Não sei nem o que te falar mais. Ah, Então, eu agradeço imagina. mesmo, tá? O Você agradecimento ele é estando aqui, você sincero. já está falando, você já trouxe você para cá. Isso é que é o importante. Gente, eu fiz o convite para a Nilceia participar dessa live há bastante tempo, mas Verdade. assim, estava tudo tão difícil, tão tumultuado, né, Nilceia? Aí não deu. Bastante. Depois a Nilceia ficou adoentada, aí também eu recuei, falei, não, vamos aguardar, até que então ela disse, olha, Ana Clara, agora vai dar. E eu fiquei ali esperando, porque eu tinha certeza que você ia trazer tudo isso que você trouxe. E um alento também para a população da região, que não é só Petrópolis, né? As regiões, as cidades próximas a Petrópolis utilizam muito serviço de saúde daqui. Então, Verdade. poder levar essas notícias boas, esse comprometimento, mostrar tudo isso para as pessoas, eu acho que dá uma segurança maior no sentido assim, a gente está aqui, pode contar com a gente, que a gente vai entregar o nosso melhor. Então, muito bom, Sim. muitíssimo obrigada a todos vocês que passaram aqui na live, que contribuíram, que falaram um oi, que ficaram até o final. Muitíssimo obrigada pela colaboração, pela presença, pela fala, pelo estar de vocês aqui conosco. Um beijo para todos vocês, Nilceia. Coraçãozinho para ti. Um beijo. Tudo de Um bom. beijo também. Tchau, Obrigada. gente. Tchau.